Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu, Ana Luísa e a Mariana, alunas do PIBID, junto com o professor Erics, vamos apresentar um tema bem interessante para vocês, sobre as gimnospermas. O reino plant é dividido em dois grandes grupos de acordo com suas características evolutivas, as criptógamas e as fanerógamas. Hoje, nosso foco será nas fanerógamas, que são plantas que possuem estruturas produtoras de gametas bem visíveis. Todas desenvolvem sementes e por isso também são conhecidas como espermatófitas. No nosso vídeo, vamos conversar especificamente sobre as gimnospermas, que são plantas vasculares traqueófitas, constituídas basicamente de raiz, caule e folhas. Vamos nos lembrar que elas não produzem frutos. As gimnospermas foram as primeiras traqueófitas a conquistar definitivamente o ambiente terrestre, justamente pelo surgimento de elementos que permitiram a fecundação sem a necessidade de água para o deslocamento do gameta masculino. Já já vamos te explicar como isso acontece. A palavra gimnospermas tem origem do grego. Gímenos significa nu e esperma semente. É denominada de semente nua, pois as sementes nesse grupo não se encontram dentro de um fruto, ficam expostas ou nuas. Dentre os principais exemplos, temos um bastante conhecido, o pinheiro do Paraná ou araucária. Como foi falado, as gimnospermas são plantas vasculares, apresentam xilema e floema e possuem crescimento secundário, ou seja, a planta aumenta de espessura ao longo do tempo, como podem ver em suas principais representantes. As gimnospermas foram as primeiras plantas a apresentarem uma estrutura protetora para o embrião, a semente. Essa proteção foi um fator importante para a evolução das plantas vasculares e garantir a dispersão da planta para outras áreas. A semente é composta por 3 camadas: o embrião, reserva nutritiva e um envoltório que reveste a semente. A dispersão das sementes pode ocorrer de diferentes formas, dependendo do tipo da semente, como a anemocoria, que é a dispersão pelo vento, que geralmente ocorre em sementes aladas, ou pela zoocoria, dispersão por animais, onde os animais podem ingerir a semente ou transportá-las para outros locais. As gimnospermas não possuem flores, mas possuem uma estrutura reprodutiva chamada estróbilo, que podem ser masculina ou feminina. Podem ser monóicas, femininas e masculinas ao mesmo tempo, ou dioicas, com sexos separados. Se o estróbilo for feminino, ele pode ser chamado de megastróbilo ou pinha. E se for masculino, pode ser chamado de microestróbilo. Os estróbilos dos pinheiros apresentam um formato que lembra um cone, por isso dizemos que os pinheiros são chamados também de coníferas. No esquema da imagem, mostra que a reprodução das gimnospermas ocorre independentemente da água, graças à formação do tubo polínico. No estróbilo masculino, são formados grãos de pólen, enquanto no feminino são formados óvulos. Os grãos de pólen são levados para os estróbilos femininos e quando chega ao óvulo, o grão desenvolve o tubo polínico, o que faz a ligação entre o gameta masculino até o gameta feminino. Após a fecundação, é formado o zigoto, que dará origem ao embrião. O óvulo se transforma em semente e protege o embrião. As gimnospermas são divididas em 4 filos que vamos conhecer agora. A primeira é o filo Cicadófita. Esse grupo possui um crescimento cambial lento e folhas que se assemelham às de uma samambaia. Um exemplo são as cicas, que são dioicas. O estróbilo mostrado na foto é masculino. As cicas são muito utilizadas no paisagismo de jardins. O filo Ginkgófita apresenta apenas um representante, o ginkgo biloba. As folhas dessa planta são semelhantes a lex e são utilizadas medicinalmente, tendo ações anti-inflamatórias e antioxidantes. O filo Coniferófita das coníferas é um grupo mais conhecido e sua madeira é muito apreciada para a fabricação de móveis e outros. Um dos exemplos são os pinheiros, ciprestes e sequoias. O filo Gnetophyta apresenta semelhança com as angiospermas, devido à presença de elementos de vaso do xilema e à dupla fecundação. O filo possui 3 famílias e 3 gêneros, como o Gnetum, Ephedra e Velwitschia.
Um exemplo bem estranho e interessante é a planta conhecida como polvo do deserto, mostrada na foto. Essas são nossas referências. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigada e até a próxima.